Gravando. Três, dois... Não vai fazer o... Você fez outra vez? Não. A gente só tem uma regra, não pode pegar ar. Beleza. E toda vez que você não quiser falar no assunto, você fala 3, 2, 1. Que entra uma vinheta. Beleza. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Brasil. Eu sou o Paulo Goscaio, caramelo total. Como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Uma semana interessante. E é isso. Poucas ideias hoje. Passo pro Pedroso logo, antes que eu te rebento na porrada. Você tá meio MST hoje? Tô. Invadindo e levando pau! Pedroso. Ah, achei que era o movimento sem traveco. Você é louco. Eu faço qualquer coisa, mas sem travesti eu não fico. Meu Deus. Cheguei, ele tava no movimento sem traveco. Bacaninha, já mudou? Já. Acabou a mudança. Agora, essa semana eu atingi um novo patamar na minha carreira, cara. Eu toquei a troco de comida, tá ligado? Toca uma pra mim, então! Hoje temos como nosso que convidado horroroso. especial, ele que é radialista, taxista, economista e faz programa nas horas vagas, Giovanni Rodrigues da Nativa FM. Senhoras e senhores, introduza a sua câmera, é aquela ali. Salve, galera. Muito prazer. Coscaque, Paulo, Pedroso. Uma honra estar aqui com vocês. Valeu. Tá vendo por que eu não trabalho em rádio? Olha que voz bonita, velho. Aveludada. Nada. Entendeu? O negócio é diferente, é E diferenciado. as vinhetas que ele grava pra nós, filho? Entendeu? Chique É demais. diferenciado. Chique demais. Você fez curso de locução? Como é Tem que que foi? fazer, cara. Tem que fazer o curso, né? Para ser locutor, você tem que ter o DRT. Como um CREA de um engenheiro aí, né? O CRM de um dentista e tudo mais. Mas eu acho que a maioria da O que o galera... departamento regional de trânsito tem a ver com isso, velho? Pelo amor de Deus, não fala isso que eu tenho medo. DRT é o código, né? Que você tem um registro, você é autorizado a falar em público. Que é você é autorizado a falar no ar, né? Tem que na pagar a TV. minha anualidade. A Dilma tem Não, DRT? não tem que pagar nada. A Dilma não tem sei, DRT? cara, não sei. É autorizada, ela fala. Deixaram ela só com o PQP, né? Alguém deixaram ela falar e ela tá falando até hoje, né? Mas tem que ter aí, tem que fazer o curso, né? Eu fiz no Senac, aqui em São Carlos, aqui. Não é uma faculdade, é um curso técnico, mas você tem que fazer. Qual que é a duração do curso? É um ano e pouquinho, depende aí porque tem de segunda, quarta, sexta, terça e quinta, e aí muda o horário, muda o tempo também que você faz esse curso aí. Mas é um curso bem voltado para iniciação, né? Como se posicionar no microfone, a questão da comunicação não verbal, né? Que você colocar um sorriso no rosto para falar, esse tipo de coisa. Mas a questão do rádio mesmo, eu acho que é mais na prática, né? É você estar no dia a dia, vivenciando o rádio ali. Eu acho que essa que é a verdadeira escola. Assim como muitas profissões, né? Cara, que eu tenho pra mim que rádio deve ser um negócio muito difícil de fazer, cara. Muito difícil. É tudo muito sincronizado, cara. Tipo, termina um negócio, já tem que ter uma vinhetinha ali, não pode ficar espaço vago, não sei o que tem. A gente vai tocar nos lugares, cara, pra tocar entre uma música e outra, a gente leva quase 6 minutos, cara. Dá pra tocar Uma outra música. Dá pra pôr um playback tocando entre uma música e outra, porque a gente fica se preparando ali, olhando um pro outro pra tocar. Meu rádio tem que ser um troço ali, em cima, cara. Eu tenho pra mim que é um troço muito difícil de fazer, cara. O rádio ele exige uma concentração muito grande, porque apesar para quem ouve, parece que tá um movimento danado dentro do estúdio, né? É só você e o microfone e o computador, a mesa ali, e você tem que fazer parte daquilo que o ouvinte ouve, certo? Então, a sua locução, o seu engajamento junto com a vinheta, com a trilha, a forma como você fala, né? Como você sai de uma música que está agitada e você vai para uma música lenta, então você tem que mudar o tom de voz. Você vai fazer um testemunhal, né? Que você vai falar sobre um comércio, você vai mandar um alô pro ouvinte, então você vai, o que você está fazendo aí? Vem aqui, toma seu café e tal, e daqui a pouco você tem que falar um pouco mais sério, olha, aconteceu um acidente e tal. Então o rádio, ele é difícil. É porque você tem que transmitir emoção sem a pessoa estar olhando, não é uma televisão, né? Você interage com Você o tá público que vendo. você não vê. Exato.
E hoje ficou muito mais difícil, não que antes era fácil de fazer rádio, mas hoje, com a crescência, né, da produção audiovisual, né, dos streamings, da internet, o nível dopaminérgico da galera subiu muito. Então, para você manter alguém focado em você, só com a sua voz, é muito mais difícil fazer rádio. Porque antigamente você não tinha câmeras, né, no estúdio. Então, a magia do rádio na antiguidade, ali, né, no início, era a pessoa que está ouvindo criar um locutor. Então ela colocava aquela expectativa naquele locutor. Hoje ela sabe quem é que Hoje ela sabe quem é que está falando, ela sabe quem é o cara, então todo mundo tem rede social, conhece a vida do cara, e muitas vezes você está falando de superação, falando, você vai ficar bem e não sei o que, o cara tá todo quebrado psicologicamente, fisicamente, o cara fala, pô, esse cara tá me dando... É a mesma coisa que tem aquela zoeira, né? Que você vai no cardiologista gordo pra caralho. Exato, entendeu? Então tem muito disso, de você hoje zelar um pouco pela sua imagem. Eu vou fazer isso, foda-se que as pessoas estão pensando. Pode falar besteira aqui? Pode. Né? Foda-se o que as pessoas estão pensando. Não, cara, pô, o rádio você tem que ser verdadeiro. Você tem que transmitir, você tem que estar bem. Gente educada é outro nível, né, velho? Pode falar besteira aqui? Pode. Foda-se. Mano, pensei que você ia falar besteira de verdade. E aí já existe uma dificuldade do rádio aí, cara. Esse controle emocional... Cara, há um tempo atrás, a gente tinha conversado aqui, de conversar lá com o Candiano, de levar o programa lá pra TV Onix. Certo. É um troço que a gente não descartou. Mas, a gente vai ter que fazer um autocontrole tão grande, cara. Porque 3 programas os caras vão fechar a TV Onix, cara. Mas e você tem... esse treinamento, ele tem que ser constante no dia a dia. Porque se você quer transmitir verdade, né, só com o microfone ali no rádio, você tem que ser mais ou menos aquilo que você está falando mesmo, né? E hoje o mundo do rádio ele é extremamente competitivo. Você está todo momento... Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem o seu locutor preferido, a sua rádio preferida. Tem espaço para todo mundo. Quando a gente está ali, a gente não está competindo com o nosso amiguinho que está no outro microfone. Não é nada disso. A gente só está ali para ocupar o nosso espaço, que é de direito nosso, né? Então a gente tem que ser isso para transmitir essa verdade. Sendo essa verdade, o treinamento do locutor ele é no dia a dia. Ser simpático com as pessoas, né? É ser... de certa forma, elegante com as pessoas. Porque aí, quando você vai pro ar, você consegue trazer essa verdade com mais clareza para quem está ouvindo, né? Essa é uma das dificuldades. O que te levou aí pro rádio, a descobrir esse mundo? Você fazia alguma coisa antes? Cara, fiz muita coisa antes e eu costumo dizer que eu não fui pro rádio porque eu quis. Parece que o rádio me escolheu, já faz 13 anos que eu tô nesse ramo e não sei o que eu tô fazendo aqui, no rádio, entendeu? Eu já fui balconista de loja de motopeça, já trabalhei com meu pai no ramo da construção, pedreiro, pintura, adoro também trabalhos manuais aí de pintura, de pedreiro e tal, gosto muito, eu acho muito lindo, né, o poder da construção aí. Já fui entregador também, já fiz muita entrega também, já fui motorista e eu quase me formei em engenharia e aí eu tive alguns... Ou seja, quase foi Uber. Já fui motorista, quase me formei em engenharia. Uber descredenciou ele porque não tinha CREA. Não tinha CREA, exato. Não, esse cara que não é engenheiro não vai ser Uber não, né? Tá ligado? Então, e aí eu fui... não consegui terminar um curso de engenharia, eu tive alguns problemas... Questão de pânico, depressão na época aí, afinal eu sou da geração. Tá bom. Eu não sou engenheiro, mas eu levei 17 anos para me formar, eu te entendo. Pô, eu te entendo. Então é isso, então é aquela pressão psicológica, afinal eu sou da geração milênio, né, que agora tá na moda falar, que é dos 80 e alguma coisa que foi prometido, aquele mundo lindo e não conseguiu conquistar, né, mas enfim. E aí depois que eu superei todo esse processo psicológico, eu queria muito estudar, fazer alguma coisa. E na época eu vivia imitando tipo o carro do abacaxi, tá ligado? O Silvio Santos, eu contava piada lá pra galera. E aí a galera falou, pô... São Brás. Rasguei com água. É uma história emocionante, mas... Aproveita e faz aquele momento de superação. Você vai conseguir, cara. Tá aí o objetivo. Quebrou isso aí. Aí conseguiu, tá vendo? Conseguiu, tá vendo?
Às vezes palavras simples. Mano, gasguei Mano, com água. mas eu só assustei porque parecia que ele tava infartando, que ele começou, me olhou com o olho arregalado, começou a ficar Não, vermelho. é que eu não queria atrapalhar ele, e aí eu fiquei tentando segurar a tosse, velho. Aí, assim, é o... Tempestade perfeita. Fique à vontade. É o perfect storm, mas enfim, Só desculpa. avisa o infarto pra gente pegar um desfibrilador. Verdade. alguma Esse coisa é o aí. momento da viralização. É. É, verdade. Nós vamos viralizar, mas Nem pra infartar no você ar. vai ter que infartar, não vai ter jeito. Cai, tá ligado? Ó, só um minutinho, vai socorrer. Continuando. Então aí eles estavam entregando um folder, na época eu era vendedor, né, balconista de loja de motopeça. E aí passaram entregando aqueles folderzinhos do Senac e tal, e cara, sempre gostei de rádio, mas como ouvinte, né? E aí tinha lá, radialista, setor locução. E um cara que trabalhava comigo falou, pô, por que você não vai fazer isso aí, cara? Só que eu sempre fui um cara muito tímido, tá ligado? Aquele cara que não... chegava alguém assim pra atender, eu já ficava meio, pô, será que eu vou atender? Será que eu não vou atender, sabe? Eu falei, pô, eu acho que o setor locução vai ser algo que eu vou usar para eu vender melhor. Porque a gente ganhava como comissão. E aí eu fui dar uma olhada, tinha fonoaudióloga, e sempre, hoje está na moda falar a questão do bullying e tal. Como eu vim da zona rural, né? Eu tenho muito porta aberta, leite quente, isso sempre foi muito presente para mim. E eu tinha muita dificuldade também, então foi muito zoado a minha infância por causa disso. Então eu tinha medo de falar em público por causa disso e tudo mais. Eu falei, pô, eu acho que é a chance de eu melhorar minhas vendas, tal, fazer esse setor locução. E aí fui fazer o Senac, e assim como todo curso você tem que apresentar aquele projeto final, né? Não é um TCC, porque é um projeto mais intimista, tal. E tinha uma pessoa que estava fazendo o curso, né? Aliás, da minha turma, que eu fiz o Senac, era eu e mais 2 pessoas, só que não eram locutores. O resto, todos já eram locutores de rádio. Consagrados, aliás. Só que eles estavam fazendo devido ao DRT, para ter aquele DRT. Alguns já conseguiram por tempo de serviço e outros tiveram que fazer o curso, mesmo estando no rádio, para conseguir essa DRT, né? Para poder... É o mesmo DRT de ator? Não, é diferente. É outro DRT. Tanto é que um locutor ele não pode ser dublador. Ele não pode ser dublador. Pra não. ser dublador tem que ser ator. Tem que ser ator. Pra ser dublador tem que ser ator? É. O ator pode ser locutor? Pode. Em teoria, sim. Mas nas legislação, não. Tá. Né? Porque ele vai ter o DRT. Só que muitas vezes, como o ator já trabalhou muito tempo, né? Então ele consegue por tempo ali, etc. E aí uma pessoa que estava, quando eu fui apresentar esse curso final, né, que é a Kelly Mary, da DBC, ela estava fazendo o curso também, porque ela precisava também do DRT ali, ela também já era comunicadora. Ela falou, pô, você leva jeito pro rádio, mas eu não queria ir pro rádio não, estava fazendo ali exatamente esse negócio de vendas, né. E aí ela falou, vou te apresentar pro André, né, o André Frujueli, que é meu marido e tal, e a gente vai precisar de alguém lá, mas não é pro ramo de locução, é pra produção. Eu falei, cara, nunca produzi nada não. Eu falei, não, mas ele te ensina lá, se você quiser, porque você leva jeito. E aí ele me abriu a oportunidade de ir lá aprender a fazer produção. Eu preciso esclarecer um negócio aqui. O André é seu marido ou é o marido dela? O marido da Kelly. Ah, tá. Porque ele... Ela falou... Ela me apresentou não. pro André tal, que é meu marido e tal. Eu falei, Não, marido dela. tá. Não. Só pra esclarecer. Lá ele. E aí foi aí que eu entrei no mundo do rádio, né? Pra aprender a produzir. Produzir nada mais é colocar a trilhazinha lá, fazer os cortes, fazer as edições de áudio, né? Pra colocar um comercial. E aí eu comecei a gravar alguma coisinha e tal. E aí o primeiro dia que eu fui pro ar foi no susto mesmo, assim, sabe? Faltou alguém? Na verdade, o André me enganou. Alô, André, não esqueci, mas muito obrigado por ter feito isso, porque senão não teria começado no ar. Ele falou assim, faz o seguinte, porque a DBC ela tem 2 estúdios, né? Tem um estúdio aqui em São Carlos e a Matriz, o estúdio Matriz, que é em Ibaté. Ele falou assim, cara, a gente tinha feito já algumas coisas lá na mesa, né? Na operar a mesa. Ele falou assim, vai lá em Ibaté, você vai ficar junto com o locutor para você ver como é, né? Para você ir pegando o jeito aí, nos finais de semana você pode cobrir uma folga, tal. Eu falei, beleza. Chega o Giovanni lá, na expectativa, a secretária falou assim, você que vai fazer horário? Eu falei, o Rafael não vem. Eu falei, não sou eu não.
Não, não vou só ver. Não, ó, esse aqui é o microfone, esse aqui é o computador. Você abre aqui, você fala e vai pondo as músicas aí. Não sou eu não, mas cagou pra ele, velho. Não sou eu, não. É você sim. Aí eu peguei e falei, pô, a secretária, velho, tá falando como tem que fazer aqui. Se ela sabe, eu sei. Vamos fazer nesse esquema aqui. E eu ligando pro André. E o André não me atendeu, Lógico. claro que não. Mas muito obrigado, André. E aí entrei no ar, cara. Cara, a primeira falada que eu dei no ar. Tremeu. Não, parecia tipo que eu tava já subindo assim, na cadeira, assim, minha alma já tava saindo do corpo. Aí eu falei, nossa, isso aqui que eu tô fazendo aqui, cara, eu não conseguia me ouvir, sabe aquele nervosismo? Pingava assim, escorria, suor assim. Fechei o microfone e fui pro banheiro. Eu olhava assim, eu tremia, dava vontade de vomitar, assim, de tudo, deu vontade de tudo. E eu tremia, não conseguia nem ligar pra ninguém. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura. Mas foi assim que eu comecei. E aí o pessoal começou a mandar mensagem e tal. Oh, seja bem-vindo tal. Aquela acolhida do ouvinte. Pô, que legal, você tá aí agora, etc. Oh, seja bem-vindo, toca uma música aqui. Eu falando ali do meu jeitão, né? E foi aí que eu comecei a participar no ar, né? No rádio eu já participava como produtor, na produção. E aí foi aí que começou, cara. E aí a gente vai recebendo esse carinho do ouvinte e tal. Aí depois o André me ligou e falou, cara, isso foi muito legal da parte dele que eu achei. Ele não me cobrou de nada, cara. Ele só falou, cara, continua, você tá muito bem. E isso me deu aquele alívio, tá ligado? E eu fiquei... E aí vai entrando numa parada de naturalidade, né? Exato. Como Não, dirigir. Como dirigir. E obviamente que você deve ter percebido que você fez um monte de cagada no processo. Muita. Mas muita. E aí, assim, você sabe que ele também percebeu, porque o cara Claro. ganha vida com isso. Claro. E o cara não... Vamos lá, velho. Não, não falou vai. nada, cara. Isso é muito legal. Ele não falou nada, ele não me cobrou de nada. E aí no outro dia, claro, eu falei, André, pô, por que esse bravo, né, cara? Ele ficou olhando assim pra mim, cara. Ele tem um jeito assim muito calmo de ser. E isso não tira a integridade dele nem nada. Ele falou assim, cara, você foi muito bem. Claro, alguns ajustes e tudo mais. Tá perfeito, é isso daí, cara. E foi assim que eu comecei. Depois de um tempo aí eu comecei um programa de domingo lá na rádio, né? Entrava meio-dia, saía 5, que era o PS e Ouça. E aí eu comecei a conversar com o ouvinte no ar. Isso foi uma escola pra mim. Porque cada pessoa que chegava era um jeito. Então muitas vezes a pessoa estava no trabalho, eu tinha que motivá-la a estar ali no trabalho e continuar me ouvindo. Às vezes a galera tava num churrasco com aquele monte de galera, você viu, fala pra ele, fala isso, fala pra ele, fala aquilo, e eu ia falando um pouquinho com cada um e tal. Então aí que eu fui percebendo... Você vai virando parte da vida do das dia a pessoas. dia das pessoas, cara. E aí que veio uma frase assim que ficou marcado, que eu levo assim pra minha carreira, eu enquanto durar minha carreira no rádio também, que é: palavras mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Cara, eu acho que a beleza do rádio tá aí. É você chegar onde os outros streamings não podem fazer companhia. Pô, o cara tá dirigindo, ele não tá assistindo o YouTube, ele não tá vendo o Instagram. Às vezes tá. Fale por você. Cara. Enfim, não é correto. Vamos dizer assim, que acho que é melhor. O responsável não está. Não tá. E o rádio tá ali. E o rádio tá ali presente. A dona de casa tá ali, né? Às vezes dá uma paradinha no Face e não volta nunca mais a fazer o trabalho da casa. Mas o rádio tá ali, cara. É a única mídia que sai dentro de um automóvel hoje, entendeu? E ela pode ser consumida mesmo vendo outras mídias. Cara, eu acho que tem muito... assim, ó, o rádio, ele ainda é muito presente. E, por exemplo, né, que eu falei, fale por você. Eu boto o Spotify ali pra ficar ouvindo música, ou então eu coloco um vídeo no YouTube pra rodar no celular, no áudio do carro. Obviamente não fico olhando pro vídeo, mas fico prestando atenção na fala e tal. Mas, por exemplo, quando eu tô em São Paulo, cara, eu sempre sintonizo na Antena 1, por exemplo. Ok? Porque é uma rádio que o gosto musical me atrai muito. Então, assim, por que eu não ouço rádio aqui em São Carlos? Cara, porque as músicas não me pegam. Então, assim, eu ouço rádio para consumir a música. E a música não me pega, eu acabo não ouvindo rádio. Então, eu fico nessa de, sabe, assim? Sim. Aí tem... De vez em quando eu ouço aquele assunto do dia lá, na Universidade FM, como é o nome Adão dele? Geraldo? Não lembro o nome dele, acho que é. Enfim. Por quê? Porque a gente discute coisas da cidade e tal. Aí, assim, pô, é um assunto que me interessa, então eu sintonizo na rádio. Ok. Mas eu sinto falta da rádio, de rádios específicas aqui em São Carlos para
pra outra coisa que não seja o que tá na crista da onda, sabe? Tipo, Entendo. É porque a análise comercial do rádio, se você vem para o interior, né, você tem que atingir uma massa, né? Então, você não pode fugir muito do sertanejo e tal. Hoje uma pessoa ela vai criar uma rádio hoje adulta, né, qualificada como a Antena 1, ela tem um público muito pequeno aqui no interior. E a estrutura de uma rádio para ela transmitir, ela é custosa. É energia, né, em questão do transmissor, os direitos autorais dos artistas que você vai tocar, funcionário, né, e tudo mais. Então, é muito custoso. Então, o cara, quando ele vai fazer uma rádio, ele não vai fazer uma rádio apenas para os ouvintes. É claro que tudo o que você faz é para chegar ao seu ouvinte, mas você tem que pensar comercialmente também. E aí, o cara, quando ele vai instalar uma rádio aqui no interior, né, ele vai pensar, pô, será que a minha rádio vende? Né? Será que eu vou conseguir anunciantes para isso? Por quê? Eu vou anunciar algo, mas e se tem muito pouco ouvinte? Qual que é o retorno que eu vou dar para aquele anunciante? É muito baixo. Então, às vezes, o investimento não é lá tão assim, assustador, tão absurdo no rádio. Hoje caiu muito o preço para o anúncio do rádio. Mas quem vai colocar uma rádio no ar hoje, ele tem que olhar muito. E ele tem que tocar aquilo que agrada a massa. Né? Porque um administrador de rádio, o dono de rádio, ele faz a rádio do jeito que ele quer. E um administrador de rádio faz uma rádio que o ouvinte quer ouvir e que dá retorno para o seu anunciante. Então o cara que vai administrar uma rádio hoje, ele tem que pensar muito nisso. Tem a frase do Tutinha, né? Que é muito... Diz que na primeira semana do Bola no Pânico, o Bola chegou e falou assim, por que você não faz isso? Aí o Tutinha olhou para ele e falou, faz sua rádio... Abre sua rádio e faz o que você quiser, meu. Pô, sabe quem dizia muito, não né, nesse formato, né, mas um ícone aqui da cidade, que foi o Juquita, que eu aprendi muito também lá na Intersom. Eu acho que eu aprendi muito o pensar rádio. Eu saí do fazer rádio e fui pro pensar rádio, né, dentro da Intersom, que me deram a oportunidade de fazer parte do núcleo artístico, que é onde eram tomadas as decisões de promoção, shows, eventos, né, programação musical, comunicação e tudo mais. E ele falava isso, né? Chegava, porque quando você tá à frente de um negócio como rádio, ou um podcast, ou, traz aquele cara aqui, traz aquele lá, tá, faz assim, eu acho que faz. Depois que deu certo, aparece um monte de opinião, né? E ele falava, a rádio é minha, a rádio é minha. Então tinha que fazer do jeito dele, né? E muitas vezes soava assim, meio... Arrogante, meio... Não, cara, porque ele sabia onde ele queria chegar. A minha rádio é assim. Já faz 30 e tantos anos que eu tô aqui fazendo, aí você vem. E ele nunca descartava uma conversa, um bate-papo com pessoas que vinham de fora, pessoas de outras rádios e tal. Ele sempre manteve muito contato com esse pessoal. Mas não queria dizer que aquele bate-papo levaria a uma mudança naquele projeto que ele tinha em mente, entendeu? Então isso era muito legal de aprender lá também. A rádio é minha. Compra uma rádio e faz. Uma rádio é feita para dar lucro também, né? Vamos combinar. Sem dúvida. Ele tem que tocar o negócio dele, cara. Tem que tocar. Tem que tocar. É o que você falou, 30 anos de rádio, o cara falando assim, exato. Botar um negócio aqui que eu nunca vi, que eu vou queimar o cartucho com o time que tá ganhando. Né? É claro que exige a questão do camaleão do rádio. Né? O cara tem que ir se atualizando. Ele tem que vir se atualizando. Porque, surgiu a TV, o rádio vai morrer. Não morreu, entendeu? A internet chegou, o rádio vai morrer. Não, a internet ela aproximou relações, mas ela distanciou pessoas. Né? Hoje um emoji, uma curtida vale uma conversa. E o rádio está aí para mudar isso. O rádio está aqui para aproximar pessoas, né? E gerar conteúdo para a internet. Entendeu? Porque hoje um cara que trabalha no rádio ele não é mais um locutor. Ele tem que ser um comunicador multimídia. Porque tem que estar fazendo reels, ele tem que estar fazendo um videozinho ali, ele tem que estar fazendo um palco, ele tem que estar gravando, ele tem que estar produzindo. Então hoje o cara que está se manter no ar, né, ao longo do tempo, demanda um trabalhinho pessoal, sim. E, cara, eu tenho pra mim que o rádio, assim, nunca vai acabar, cara. Não vai acabar. Não acaba. É só você ver. Igual o jornal impresso, a mesma coisa. Vai acabar. Não, mas todo filme de apocalipse zumbi que tem, o que os negros se comunicam com o quê? Rádio, filho. Exato. Você já percebeu que não aparece ninguém na televisão mandando mensagem de socorro? É rádio, filho. Rádio é um troço que não vai morrer nunca. E o rádio vicia, cara. O rádio vicia. Se você começa a ouvir
o rádio mais assiduamente, você coloca ali no dia a dia, o dia que o rádio falha, tipo, acabou uma energia, parece que falta algo. Porque faz parte realmente de você estar ali trabalhando, então parece que o dia rende. E hoje, nós, como radialistas, né, como pessoas que pensam, aliás, o rádio, a gente pensa muito no conteúdo que nós vamos levar para quem nos ouve, né? Pesquisas recentes falam que 75% de quem consome todos os tipos de mídia acha que a propaganda e o que se fala no rádio é mais confiável, até mesmo do que na TV. Até mesmo do que na Mas TV. é por isso que a gente recebe bombardeio de SMS. Porque o SMS ainda é mais confiável que a comunicação pelo WhatsApp. É. É a mesma coisa. O volume que você tem de transação, de envio de mensagem por SMS, por qualquer operadora, ele é 255% maior do que as mensagens por WhatsApp. Entendi. Por Então, isso que eu bloqueei as notificações do meu SMS no meu telefone. você já não vai receber o SMS do apocalipse zumbi. Não vai, entendeu? exatamente. Qual que é a principal diferença de uma rádio convencional para uma rádio web? Ó, principalmente a forma como você ouve, né? Não quer dizer que a rádio formal, o FM hoje, né? Hoje nós não temos mais o AM, nós temos só o FM. Ah, a AM morreu? O AM foi extinto para dar lugar ao 5G, né? A mesma frequência? A mesma frequência vai ser usada para um Protocolo de comunicação tipo de comunicação, né? E o 5G vai trabalhar nessa banda aí, então a gente foi todos os locutores agora, todas as rádios foram pro FM. A web, ela não como que eu vou dizer, ela não tem uma abrangência tão grande na questão de facilidade de comunicação. As FMs estão na web também, né? Todas as rádios hoje têm o seu aplicativo, têm o seu site. Mas nem toda web está mas na FM. por quê? Porque o FM é uma concessão. Nenhum dono de rádio não é dono daquela frequência. Entendeu? Isso, Por exemplo, dá hoje eu trabalho autorização na pra utilizar. Nativa de manhã, a Nativa FM, que é uma afiliada. Já são quase 30 afiliadas em todo o Brasil. E também na SDS FM, que é a São Domingos Sabe, que é a rádio da Diocese aqui de São Carlos. Que é educativa, que é uma autorização educativa. A Nativa já é comercial. Então o dono da rádio ele não é dono dos 88,9 que é o da Nativa. Ele tem uma concessão, uma autorização para operar naquela região. Para operar naquilo ali. Ter com uma potência determinada e tudo mais. Aquela frequência do governo. Entendeu? Então quem determina o uso dessas frequências é regulamentado. É o mesmo que canal de televisão, né? Exato, é a mesma coisa. Então uma web rádio ela não pode ser uma FM. Isso não exime a possibilidade dela no futuro, né? Pô, tô rendendo muito minha web rádio aqui e tal. Mas por outro lado, a FM não tem nada que impeça ela de também ser uma web rádio, né? Todas são. Todas são. Hoje você não pode Eu tô te perguntando porque ficar longe. tem um conhecido de São Paulo, da Vila Prudente, que ele começou na web rádio. Ele montou um estúdiozinho em casa, ele tava entrando numa depressão ferrada aí, e ele falou, cara, eu preciso... E descolou como é que faz uma rádio web aí. E a rádio web dele, ele conseguiu uma concessão, então quando ele faz a transmissão igual, e consegue transmitir, 80 e alguma coisa também. Por isso que eu estou te perguntando, qual que é a principal diferença? O que ele deve fazer lá, nessa rádio web dele, que é diferente do estúdio de rádio? Porque ele também vai pro rádio. Cara, tem uma correção na sua frase. Eu tenho um conhecido de São Paulo, da Vila Prudente, onde eu nasci e fui criado antes de vir pro interior. E aí continua, pronto. É porque faltou você colocar isso. Faltou, né? Obrigado pela correção. Você sabe como que o cara é de São Paulo? Como, hein? Ele vai te falar em algum momento que ele é de São Paulo, entendeu? Ele vai te contar. Ele vai te contar. Muito bem, muito bem. Tem FM, deixa eu achar esse cara. Mas enfim, agora... Mas a diferença tá só no alcance mesmo, na transmissão. O cara vai ter que colocar as vinhetas lá, as trilhas, as músicas. É só a forma como é transmitida mesmo. Cara, eu fiz colegial técnico, né? E aí eu fiz eletrônica. E aí, como todo eletrônico, todo moleque que faz eletrônica que se preza, né? Quando eu conheci o tal do transistor 2N2218, eu resolvi... Nossa. Eu achei que era uma boa ideia eu criar uma rádio FM em casa. Muito bem, ótimo. Pô, verdade, vai, é o próximo assunto. Uma rádio pirata. Cara, mas cara, devia ter o alcance de uma quadra, que foi um negócio que eu fiz pra testar, né? Mas, rapaz, eu não lembro nem a frequência que funcionava.
Eu sei que foi uma veiarada reclamando ali no bairro, cara, que tinha um menino falando palavrão no rádio. Aí... E não deu interferência em nada? Não, tem um monte. Peguei a faixa de alguém, velho. Não sei se eu vou ficar olhando, deixa eu ver as rádios que funcionam aqui. Eu não tinha essa maturidade de que eu vou atrapalhar alguém. Eu simplesmente fez. Porra, velho, cara, um transmissor de rádio. O velho falando, eu fui ligar a rádio. Pô, tem alguém me xingando, tá funcionando. Tinha um moleque falando umas bosta lá, falando uns palavrão na rádio. Palavrão. E minha senhora que não sai da igreja ouvindo. Olha. Mas cara, assim, porque esse troço, ele encanta realmente. Eu falei em PX muito tempo. Legal também. Eu e meu irmão, a gente tinha uma estação de PX em casa. A gente ficava... E aí morava de frente pro Washington Luiz, cara. Ficava trocando ideia com os caminhoneiros que passavam ali e tal. Isso é muito legal, pô. Entendeu? Antes, né, dos travecos fazer isso, a gente já fazia via PX, trocar ideia com os caminhoneiros. Não, mentira, né? Antes, nós travecos fazem isso há muito tempo. Eu achei que você era os travecos. Não. Cara, eu lembro muito, você falou da DBC, eu lembro muito das propagandas que tinha um locutor que fazia. Era muito bom, cara. Você é da Vila Prudente? Você não vai lembrar que você é da Vila Prudente. Mas o cara, ele começava assim, falava assim, eu queria dar um alô ali pro seu Antônio do açougue, não sei o quê, seu Antônio, seu Antônio, vou mandar o Carlinho do sacolão, não sei o que lá. Carlinho do sacolão. E ele ficava uns 5 minutos, velho. Em cima da música. Fazendo propaganda pra todo mundo. E um em cima do outro, um visitando o outro. E ele fazia... Era muito bom, cara. Ele refez o rádio. Ele faleceu, infelizmente, né? A gente perdeu. O Oliveira Júnior. Ele fez muito tempo o rodeio DBC, né? Lá na DBC. E, cara, ele tinha um jeito único de fazer rádio. Porque era exatamente isso. A comunicação dele era totalmente diferente dos demais do que tinha no rádio. Então isso encantava. Porque ele conseguia fazer a propaganda, ele conseguia vender aquilo como uma verdade dele, do dia a dia dele. Então isso marcou, cara, uma geração. Quem não ouviu, foi sensacional. Oliveira Júnior, saudoso Oliveira Júnior. Cara, tive a honra de trabalhar com ele também. Uma das minhas lembranças de infância é do Gobato. Nossa, minha mãe ouvia o tal do Gobato toda manhã, cara. Você não sabe quem é porque você é da Vila Prudente. Ele tá se sentindo excluído. Mas o Gobato... Isso é que eu ia falar, é que na Vila Prudente não tinha. Ele mais rápido. Na Vila Prudente era o Gil Gomes. Gil Gomes. Mas eram... Cara, foi do Gil Gomes, por quê? Porque era um cara que dava notícias policiais ali toda manhã. E minha mãe ouvia aquilo toda manhã, cara. Saía sangue do rádio. E aquele suspense do João Kleber, né? Daqui a pouquinho. E aí fazia 6 comerciais e falava mais um pedacinho da notícia. Nossa, e nunca era assim, sabe? O cara foi preso. Não, o cara ele criava uma história e tal. Minha mãe ouvia toda manhã, cara, o tal do Gobato. Eu lembro disso. Assim, é um cara que eu não faço ideia da cara que ele tenha. Mas eu lembro da voz dele até hoje. É legal. Exatamente. Essa era a magia, né, do rádio, era essa. Você cria mais ou menos aquele cara fortão, aquela voz grossa e tudo mais, falando na hora. Você fala, esse cara deve ser o cara que vai derrotar o apocalipse zumbi. Aí você vê um senhorzinho de óculos assim, né, só com aquela vozerão, fumando cigarro, tal, sentado de boa ali. Essa era a magia do rádio. Cara, a gente teve alguns locutores assim, que são os caras que marcam. Tem um que, cara, coitado... Ele falhava nos... Quem que era? O Ney Santos? Rapaz, tem assim... Ele fazia algumas palavras, ele dava uma enroscada assim, e aquilo me incomodava tanto, cara. A gente tava falando do Juquita, né? O Juquita tinha o tradicional cafezinho. De bater a xícara, né? Era proposital. Tá? Era proposital. Agora a gente vai tomar aqui um cafezinho, você vai mandar um alô pra quem? E aí tinha o Pires com a xícara, e ele batia para dizer que estava tomando. Isso vem das radionovelas, de você realmente parecer que você está sentado tomando um café com alguém. Às vezes eu falo, o cara não tem um cuidado com colocar a xícara, um barulho de bater na mesa. É proposital.
às vezes você se perdeu no que você está falando ali, quando é claro um programa mais intimista que você está falando. Parece aquele barulho de você tá virando uma folha. Pô, ele tá olhando antes de me falar, isso traz credibilidade em dados. Então, a comunicação vai muito além Vai de toda- só uma voz bonita. Toda a entendeu? sonoplastia Tem que envolve o negócio tem todo ali. um detalhe, cara. As pausas, as trilhas, elas vão te envolvendo de uma forma onde parece que você realmente faz parte Pô, tá daquilo aí, ali. velho. Essa é uma dúvida que eu tenho. O Juquita tomava café mesmo? Ou só batia tomava a xícara? café, não, tomava café. Ou só batia a xícara na mesa? Não, né? tomava café, tomava cafezinho. Todo mundo na mesa tomava cafezinho também. Não é possível. Tomava cafezinho, cara. Me dá uma... E eu ouvia muito, né? E o Juquita, ele faleceu logo depois que ele vendeu a rádio e parou, foi aquele negócio, parou de trabalhar. Ali foi uma série de fatores, né, que levou a Intersom, né, ela não deixou de existir porque a família Toledo Pisa ainda detém o direito do Intersom, né? Até recentemente eles transmitiam no 103.3, que era a Rádio Cidade, lá em Itirapina, e agora virou a Mix, né? O Grupo Clube adquiriu a concessão do 103.3 e a EPTV, né, adquiriu a Intersom. Naquela época, né, surgiu um monte de rumores, por que isso, por que aquilo, porque o Juquita faleceu porque venderam a rádio e tal. Cara, ali foi questão de saúde mesmo, né? A esposa dele já estava muito debilitada devido ao câncer. Depois ela veio a falecer e ele tinha alguns problemas, né, do coração e tal. Ele já não era nenhum garotinho, né? Não cara? era, ele tinha alguns problemas de saúde e tal. E a família, por zelo, né, porque a vida dele era aquela rádio, cara. E, às vezes a gente chegava ali, tipo, 7 horas da manhã ele tava ali. Se ia embora 10 horas da noite, ele tava chegando para fazer alguma coisa. A vida dele era ali. E aí, pô, idade, teve algumas complicações na questão da cirurgia do coração e tal. E a família optou por fazer negócio, né? Porque não é fácil, é um negócio de um valor alto. patrimônio da família, É um né? patrimônio alto, né? Um valor alto para quem adquire uma concessão hoje, principalmente de uma Intersom que tinha um renome por trás ali e tal, né? E da classificação dela comercial também. Apareceu um negócio, a família achou louvável. E eles mantiveram ali o 103.3, caso o Juquita se recuperasse, né, prontamente ali da questão do coração. E ele acabou com complicações, idade, e aí a família decidiu meio que se a gente coloca a rádio para funcionar, ele não vai se tratar. Ele vai querer estar aqui Tá, dentro tempo e a gente todo ali, não vai não conseguir. vai- Ele não podia dirigir, não podia sofrer uma queda, né? E aí a família optou por não voltar, né, a Intersom no ar na época lá. Foi uma decisão entre a família, uma decisão de saúde, por isso que não prosseguiram com a rádio. E é uma decisão que acho que não cabe ninguém julgar se é acertado ou não. Eles pensaram De forma alguma. Pensaram no cuidado com ele, né, cara? Claro. Aí vai ter alguém que vai falar assim: mas podiam ter posto porque não adiantou nada e pelo menos ele tinha passado os últimos dias fazendo o que ele gostava. Mano, é o tipo de julgamento que É pensar muito, você não tem empatia, né? Você Não tem tá empatia, vivendo ali não na tem empatia, família, cara. Você não sabe. o você que não que sabe, pode cara. falar. Você não tá dentro do rolê ali. E eu sei, porque eu gostava muito da Intersom, cara. A Intersom era a minha rádio preferida, desde a época do Inter by Night à noite. Inter by Night, cara. Puta, Cara, verdade. eu era adolescente e aí tocava aquelas Eu ouvi músicas. 89 em São Paulo. eu não sei. Cara, sabe uma coisa que eu tenho uma memória afetiva com a Intersom. Eu fui criado no Tangará. Então, pra ir pra casa, Tinha que passar. tinha que passar na frente da Intersom, não tinha jeito. E, cara, quando eu era moleque, ia embora a pé de madrugada, às vezes. Cara, se chegasse na Intersom ali, batesse na porta, o vigia, ele vinha atender e falou: ô tio, com sede, você me arruma um copo d'água e tal. Cara, o cara nunca reclamou, cara. Eu cansei de beber água na Intersom. O cara vinha com o copinho, te dava água ali e tal. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva com isso, porque eu passava muito ali na frente, a pé, de carro, de bicicleta, enfim. Acontece. Acho que eu não tenho que atender, não. Não é o SMS. Não é o SMS.
Não, não. Não, já tem. Não. Não é. É porque a Jéssica te ligando, viu, Maite? Jéssica ligando ainda domingo de manhã. Ainda bem que a Jéssica é amiga dela, velho, graças a Deus. Pois é. Então, deixa eu avisar Algo aqui de pra errado ela. não está certo. Jéssica. Jéssica, você agora já não. sofreu hate, assim, de pessoal de trombar na rua e falar, pô, você falou aquela coisa, eu não gostei, já aconteceu com você? Não. Eu acredito que tenha muita gente que não goste de mim. Sei lá, não gosto desse locutor aqui, dá muita risada no ar, sei lá. Mas nunca sofri esse tipo de eu não gosto de você, não sei o que e tal. Assédio é algo que acontece com mais frequência. E não é nem por questão assédio, questão sexual, nem nada. É porque você faz tanto parte do dia a dia da pessoa que ela acaba... E é legal, mas até um certo ponto... Você é um brother dela, assim. Exato. Sem você conhecer a pessoa. Já aconteceu uma situação, por exemplo, de eu estar numa lanchonete, tava com a minha namorada, assim, lá, e o cara chegou, Giovanni, como é que você tá, filho? Você tá bom? Traz uma cerveja aqui. O cara puxou a cadeira e sentou na mesa. Aí eu, eu não sabia quem era ele. E ele começou a falar, cara, aquela brincadeira e não sei o quê, escuto você todo dia. Ele começou a falar do dia a dia dele. E eu, legal, eu não sabia como reagir. Tá ligado? Eu fiquei ali com ele ali e tal, ele trouxe cerveja e tal. Você já comeu? Aí eu falei assim, eu vou levar. Eu ia comer, mas eu falei, não, eu vou levar. Aí a moça ficou olhando assim, era a lanchonete de um conhecido. Eu falei, eu vou levar, tal. Aí o cara acabou fazendo. Por quê? Porque eu não soube como reagir. Não sei quem é ele, sabe? Até hoje eu não sei o nome dele. Mas enfim, ele... cara, começa começou... a andar com um caderninho e fala, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, O que você velho? faz? Vou te mandar um oi na rádio. Que hora você costuma escutar? Tem que andar com o caderninho, porque tem muita gente que pede. Ô, Giovanni, ouço todo dia, manda um alô lá pra mim. Mano, qual que é o seu nome? Isso. O que você faz? Geralmente eu mando Que pra horário mim você mesmo no escuta? WhatsApp, tá ligado? É, Eu mando que no WhatsApp, horário como é você que é o seu escuta? nome? Aquele, cara, e assim, eu fico pensando naquele cara que é o cara extremamente solitário, cara. O cara não tem amigos. Imagina, ele recebe... O radialista é amigo dele, cara. É isso. mas é isso mesmo. É isso. Eu tô imaginando isso. O cara, ele tem 2 familiares que não gostam dele e você é o único amigo dele. Estamos ali pra isso, Você cara. é o Fazer único cara companhia que do é cara. amigo dele. Mas aí quando o cara te encontra na rua, você reclama. Não tô reclamando, não. Você tá- Aliás, galera, todo mundo que ouve, quando vê a gente em algum lugar, cara, pode se aproximar na boa, se apresenta, tipo, eu sou o fulano. Claro que nem sempre a gente vai lembrar do nome da pessoa e tudo mais, mas se apresenta, sou ouvinte, porque a gente gosta muito, porque por mais que as pessoas pensem, não tem como a gente medir o nosso trabalho. Você está todo dia ali no ar fazendo, mas diferente de um pedreiro que vê a parede pronta, a gente vai embora e não sabe se a gente fez um bom trabalho ou não. Entendeu? Eu segui todo o script, eu fiz o melhor na parte criteriosa de como ser um comunicador. Mas será que eu fui aceito pelo meu ouvinte? Você consegue ver a audiência? Não tem essa métrica aqui no interior. A gente não consegue ter, né? Essa métrica. Então esse é um termômetro de saber, será que tá legal o programa? Será que o que eu tô fazendo tá cativando o ouvinte, né? E às vezes a galera do Senac vem visitar as rádios, né, que estão se formando, e eles falam, como que faz para ser radialista? Tal. Eu falei, esquece ser radialista. Seja um bom funcionário. Esquece ser radialista, locutor. O locutor, o comunicador que está ali atrás do microfone, ele é só uma engrenagem numa peça muito maior que é o rádio. Entendeu? Muito maior. Então ele não é mais nem menos importante do que o cara que está na rua vendendo, do cara que está produzindo. Ele é uma peça ali dentro. Então seja um bom funcionário. Consiga transmitir para o seu público aquilo que a rádio se propõe a fazer. Que é conversar com a plástica, vender o seu anunciante, agradar o seu patrão, né? E fazer parte desse conjunto da melhor forma. Não adianta eu chegar com uma estrela no peito e falar, não, eu sou fodão, eu vou falar no ar, eu vou trazer anunciante. Desculpa, cara, você começou errado. Entendeu? Então seja um bom funcionário. Cumpra as regras da empresa, seja um cara legal com os seus companheiros de trabalho. Se você pode ajudar em outros setores da rádio, faça parte, conheça
muito bem daquilo que você faz parte, que assim você vai transmitir verdade no ar. Entenda que não é porque você é o cara que fala no microfone que você é melhor que a tia que serve o café. Exato, cara. Isso é o principal. Eu gosto de fazer parte de todo o setor da rádio, entendeu? De todos. Desde o cara que responde o WhatsApp, eu gosto de fazer parte de, quando surge a oportunidade, eu produzir um comercial para colocar no ar. Às vezes a pessoa fala, o locutor tem que vender na rua também. É claro que para o locutor vender na rua é mais fácil porque, em teoria, ele é a cara da rádio para o ouvinte, né? Então é um pouco mais fácil. Mas às vezes é legal você ir para a rua, é legal você visitar um anunciante, falar, olha, né, tá legal, né? Conhecer daquilo que você vai falar. Então é legal você transitar por todos os setores dentro da rádio. Então hoje, para quem quer ser locutor, né, para quem quer trabalhar no ramo rádio, primeiro, você é um bom funcionário, cara? Você cumpre as regras da empresa que você tá? Porque o rádio ele não permite atraso de 5 minutos. Não existe isso. Se 8 horas... Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E eu uso muito uma frase que o... Uma frase não, né? Um ensinamento da época do tiro de guerra, lá em 2005, que era o seguinte... Ele fez 1897 esse aqui. Fiz em 96 o TG. É um abacatão do governo, né? Uma minhoca verde que só. E que era o seguinte, se tá marcado às 9, se você chegar às 9, você tá atrasado. 5 para as 9, você tá no horário. 10 para as 9 é o correto. Que você vai ver o ambiente, é aqui, não é aqui, eu tô preparado. O rádio, como ele tem muitas variáveis, é a mesa, é o computador, é a rede, é o atendimento. É 20 minutos, cara. É 20 minutos antes, meia hora antes. Você chega, você se concentra, você vê a pauta do dia, o que vai acontecer, como não tá. Muitas vezes tem um amigo ali, um outro comunicador antes de você no ar. E você troca uma ideia, como que vem vindo a programação, o que está acontecendo, algum problema. Então, às vezes, o cara não consegue chegar numa empresa no horário. Cara, esquece o rádio. Você não vai conseguir trabalhar. Mas essa é uma questão, né? Assim, você fala, o rádio não admite atraso. Cara, na teoria, empresa nenhuma admite atraso. Exato. O cara não devia atrasar em momento nenhum. É porque no rádio aparece o atraso. No rádio aparece. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é complicada essa situação, porque a gente tem criado pessoas que elas acham o seguinte, cara, não, eu vou cumprir o horário a hora que eu quiser. Exato. Aí, tipo, estão marcadas às 9, não, vou chegar às 9h30, que aí eu saio às 6h30 da tarde. Exato. Cara, pro comércio, se você fizer isso, 6h30 da tarde, você sai e foda-se, porque já fechou a loja. Exato. Né? Ou então você tem o pessoal tá te esperando, porque precisaram marcar, aconteceu um problema às 9h10 e você não tava lá. Então, assim, a gente precisa aprender a ser pontual com as coisas. Sem dúvida. Cara, uma das maiores brigas que eu tenho, né? Vou falar da minha sogra aqui, que minha sogra, ela marca consulta. E a consulta dela tá marcada 3h30. 3h20 ela tá em casa ainda. Você não tem consulta 3h30? Não, tem, mas é 3h30, só é 3h20. Mas você tem o tempo de deslocamento. Se acontece alguma assim, coisa... Você vai chegar lá. Cara, sabe assim, você vai teleportar pra lá, por acaso, né? É a questão do respeito Tá certo e que a de vassoura importância. as coisas são mais rápidas, né? Porque né? o tráfego por cima, é mais menor. tranquilo. E tem a questão do respeito para quem tá esperando você também, né, cara? Eu acho que o horário, ele é... Pô, que horas? 8. Beleza, se eu chegar 5 para as 8, quer dizer que eu me preparei para me encontrar com você. Você tem uma importância e eu estou aqui, eu me preparei. Então, tudo que eu tinha antes para fazer, eu me antecipei porque você é importante. É importante eu estar aqui com você. Se você me disse às 8, eu estou aqui. Não impede um atraso, um ocorrido, e venha uma justificativa. Pô, cara, fulano, cicrano, ou trânsito, não tem problema nenhum. Mas, ou um aviso antes. Cara, marquei com você às 8. Tô com um probleminha aqui, vou chegar às 8h15. Ok, cara, você está respeitando. Então, o horário não é ser rigoroso ou extremista e tal. Mas se você marcou um horário... Respeita o horário, cara. É respeito com quem tá te esperando. É mostrar respeito com o tempo alheio. Exato. Porque, né, então... E mostrar que aquilo é importante pra mim também, entendeu? E eu acho que aqui no interior, cidade pequena, e isso é mais indesculpável ainda, né? Eu entendo. Se você nasceu na Vila Prudente... Aí já é diferente. São Paulo... Até dar atenção a todos os travestis. As pessoas já entendem. Se você marcou às 9, pode ser entre 9 e 9h40. É que a gente tá perto do metrô, então facilita. Entendeu? Tem a estação Vila Prudente, tem estação, então eles chegam até no horário. Ainda, sabe?
Então, mas assim, Então em São não Paulo, tem- cara, é muito imprevisível as coisas. Exato. Você pode ter um atraso. Mas ainda assim, se você sabe que você pode ter um atraso, cara, se programe para estar lá antes. E se acontecer, que ninguém tá ileso disso, avisa. Beleza, avisa. Vamos Cara, lá. hoje em dia você não tem desculpa para não avisar as pessoas Exato. de atraso. Não tem desculpa. Teve uma época que você não tinha como avisar, bicho. Você marcou com, né? Ah, vou encontrar fulano em tal horário, em tal lugar. Cara, não tinha celular, não tinha porra nenhuma, você não tinha como avisar. Não tinha. Mas hoje em dia, cara, não tem desculpa. Velho, vou atrasar 15 minutos, né? Mandei mensagem pra vocês hoje de manhã. Falei, gente, vou atrasar. Por quê? Porque eu precisei dormir um pouquinho mais. E Né? e me fez atrasar. Ah, eu fiz você atrasar. Não, porque assim, ó, a hora que você mandou mensagem, eu tava sentado tomando café. Pra vir. A gente tinha marcado às 9, acho que era umas 8h30. Aí eu falei, não, Pedro, você vai atrasar, vou sair um pouquinho mais tarde. Sentei e comecei. É que você sabe qual que é o rolê? Que eu já percebi. Que a gente marca às 9, o horário do PP não é às 9. Não é pra ele sair. É 15 minutos depois que os caras já estiverem lá. Eu falei, bom, se o Pedroso vai chegar às eu tenho um 9h15, grande meu problema horário com agora é horário. 9h30. Mas você sabe, sexta-feira eu ia dar uma palestra específica. E era às 7h30 eu tinha que estar lá. E eu tô aqui, ó. Mano, 5 horas encerrou meu dia. Tomei um cafezinho e sentei no sofá. Cara, eu fiz assim em 5 horas. Eu fiz assim em 7h30. Com 2 horas. O que Desapareceu. aconteceu? Aí eu mandei mensagem pra mulher. Olha, eu tô saindo do trabalho agora. Me desculpa. Ela se vê. Me desculpa. Se vê, vai saber Cara, que ainda bem que aqui no centro foi. Aqui, como em São Carlos é uma cidade de interior, é tudo mais perto. Ah, chegado. sim, claro, claro. Fosse da Vila Pegou Prudente. seu cavalo e chegou. A gente não precisa de estação de metrô aqui, né? Então. Não, mas, cara, então aí eu saí desesperado. A mulher, calma. Pô, foi 10 minutinhos pra chegar, mas. Sumiu o horário, desapareceu. Caralho, porra, palestra, como assim, cara? Mas, ó, em minha defesa, eu só atraso quando é de manhã. Quando é à noite, eu não atraso, não. Não, aí eu atraso. Mas eu tô em outros compromissos, vocês sabem. Não, meu problema. Eu também tô com compromisso, eu sou muito difícil pra acordar, cara. À noite eu nem vou, cara, porque eu sou velho, eu durmo cedo. À noite eu nem vou. Não quero nesses rolês à noite. A gente grava de segunda, 10h30. Isso aqui tá assim, a noite inteira. Cara, mano, 8 horas da noite pra mim eu tava dormindo já. É cara. bom, né? Puta, É cara. bom. Eu sou velho, cara, eu sei disso. Eu sei disso. Cara, rádio pirata. Rádio Pirata. Rádio Pirata. Ainda existe? Cara, ainda Tem. aqui no interior não, mas lá na. Lá na Vila Prudente. Na Vila deve ter Prudente. É bastante. que na Vila Prudente já é rádio web, né? Na Vila Prudente tem bastante. Aqui no interior eu acho que, ao menos aqui do meu conhecimento, às vezes surgem alguma, mas já logo já é detectada e polícia já bate lá e já acaba fechando lá. Então, mas a rádio pirata, cara, eu assim, na minha concepção, ela não tem um fundo comercial, né? Tipo... É que ela interfere Não, também não, em sim, onda sim. de É que, avião. não, tem uma parada dessa? não, é que ela interfere em outra rádio, cara. Tipo, ela cobre a frequência de alguém, né? Né? Então, assim, mas ela não tem um fundo comercial. Não é que o cara monta a rádio pirata porque ele quer fazer propaganda da quitanda da Dona Joana. Ele monta a rádio pirata porque ele quer transmitir as músicas de death metal dele que não toca na DBC, Aí entendeu? faz uma web rádio, cara. Entendeu? Faz uma web rádio. Mas talvez pô. a web rádio que diminuiu bastante. Pode ser que seja isso. Pode ser eu que a web também rádio acho isso, diminua. sabe? A rádio pirata, eu não vejo benefício nenhum numa rádio pirata, porque assim... E o cara que fez a rádio pirata, ele já não é bem visto por quem está no rádio. Se ele gosta tanto do rádio, por que você está fazendo uma rádio pirata, cara? Sabe? Então acho que quem começa a fazer uma Porque essa rodinha de vocês aí Não, ao não dá contrário. oportunidade pra gente que tá começando, entendeu? Mas siga o Então a gente processo, tem faz que um ser- DRT. É, Aí, às vezes é isso também. Às vezes o cara quer... quero Pular iniciar etapa, no né? rádio. Quero iniciar no rádio. Cara, primeiro ponto. Vai fazer o curso. Vai fazer o curso. Tá? Mas apareceu uma oportunidade de eu entrar no rádio como vendedor. Cara, vai. E, aliás, para quem está nos assistindo, quem ganha mais na rádio ou no rádio é quem vende, tá? Não é o locutor. O locutor é um piso salarial ali como de qualquer outro cara que trabalha no comércio. Ele só trabalha menos horas. o vendedor comissionado. O vendedor ganha uma bala. Então, se você quer começar ganhando dinheiro no rádio, vá ser vendedor. Aliás, é um ramo que não tem. Tipo, não tem profissional que venda rádio. Então, é um ramo que você falar, não, eu vendo rádio, você está contratado.
Tá contratado. Porque o cara que vende rádio, Aí, ó. ele vende uma possibilidade de um bom negócio. Ele vende uma forma de apresentar a tua marca. As pessoas vão vir até aqui, mas eu não te garanto venda. Eu posso te trazer 100 pessoas aqui, mas se não tiver um bom atendimento, bom preço, não vai vender nada. Entendeu? Então o rádio ele institucionaliza a tua marca, né? Então a pessoa tem que começar lá de baixo. Começa lá fazendo o curso, depois, vai conhecer o ambiente, vai conhecer as pessoas que trabalham, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Porque às vezes a pessoa acha que é um mar de rosas, é eu estar sentado ali e só isso. Cara, muitas vezes o locutor está trabalhando quando ele não está falando. É onde ele está trabalhando realmente, entendeu? E as pessoas às vezes não entendem isso, que é só, eu vou ali e falo, Nativa, 10h30. Repita! Entendeu? Tô ali de boa. Não, cara, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes, a pessoa acha que é só isso e vai, eu quero ser locutor. Eu quero trabalhar no rádio. Cara, desculpa, não é só isso. Tem muita coisa acontecendo. Então, vá conhecer para saber se realmente é esse mundo que eu quero fazer parte. E depois, sim, aí começa da base, fazer um piloto em casa, trabalhar numa web rádio, nesse tipo de oportunidade. Se você vai lá, eu adoro rádio, mas eu não tenho oportunidade, vou fazer uma rádio pirata. Cara, desculpe, você está jogando contra o time que você tanto fala que ama. Então, Não, exatamente. Você está fazendo um negócio que... Você está indo contra, né? Não só legalmente, mas contra as pessoas que batalharam para estar ali no ar, sabe? Eu falo, cara, tá no ar hoje. E eu trabalho 8 horas falando no ar todos os dias. Cara, são 365 dias no ano. Falando para as mesmas pessoas, as mesmas coisas, de uma forma diferente. E eu tenho que fazer isso com que a pessoa me escolha ouvir. Porque é um clique, a pessoa está em outra rádio. Então o rádio é uma escolha, sabe? Verdade, né? Antes o cara tinha que ficar sintonizando, dava preguiça. o cara Hoje ele fala, troca de rádio aqui, ó. Até eu colocar o Bombril, não, deixa aí mesmo. Esse cara é chato, mas vai tocar uma música legal. Hoje não, cara. Hoje você nem usa a voz. Tipo, hoje todo mundo tá aí na Alexa também, né? Alexa, próxima. Tá na próxima rádio, cara. Entendeu? Então, eu às vezes eu paro pra pensar assim, eu falo, cara, tem gente que escolhe me ouvir todos os dias. E isso é muito gratificante. De você falar, cara, é uma escolha o cara tá me ouvindo ali. Não só o locutor, mas todo o trabalho que nós fazemos para trazer algo legal para o ouvinte. As promoções, de dar um presente, a informação de uma forma leve, que às vezes um programa jornalístico, claro que tem o seu público específico que gosta, mas muitas vezes o cara tá ouvindo o rádio para distrair, uma forma de entretenimento. Como que eu posso tornar esse entretenimento informativo? Não noticiário, informativo. Informar. Hoje paga o Pix, hein? Você quer o final 8, você quer o final 9. Entre músicas, num programete. Aí, vou pôr esse programete aqui no ar. Eu acho que tem um comerciante que apoiaria isso. Aí eu vou lá e apresento um oferecimento, entendeu? Notícias da hora, oferecimento. O fulano de tal, ele acredita nessa informação, nessa rádio. Entendeu? E aí onde a rádio fatura também. Então, o pensar rádio, como eu havia dito antes, ele é o mais trabalhoso, que é você fazer todas essas junções. O locutor está no ar, ele vai fazer uma promoção. Essa promoção, eu consigo um apoiador que vai trazer uma renda para a rádio? Essa promoção, ela tem um caráter onde eu possa fazer conteúdo que eu vou colocar pílulas na internet, gerar conteúdo? O que o locutor fala, vou falar uma mensagem de motivação, de carinho e etc. Eu posso fazer um quadro e jogar na minha internet, entendeu? E a pessoa que está passando pela internet fala, isso aqui é legal, mas o que vem depois disso? Deixa eu ouvir. E vai para o rádio. Então a internet, ela veio para ajudar o rádio a gerar essa curiosidade, a fomentar a busca em ouvir o rádio. Então, o pensar rádio é isso. É pensar em cada passo que a emissora vai fazer para gerar conteúdo para todos os setores da rádio. O comercial vende, quem atende, o ouvinte ganha, o locutor fala e gera conteúdo para a internet. Então, pensar rádio ele é muito mais amplo do que a gente falar, ele é um comunicador de rádio. O comunicador senta e faz rádio, que alguém pensou, uma equipe pensou. Aí o afegão médio ouve o rádio e faz assim.
Cara, é sentar lá na frente do microfone, falar algumas coisas, Uma baboseira. Dá o play na música. dar o play na música, E nem precisa mais, porque hoje o computador faz tudo sozinho. vou lá. E tá aí, ó, tá vendo? Né? Cara, o brasileiro ele tem essa mania, cara. Ele olha o trabalho do outro e ele não olha o que tem em volta. Não, e o do outro sempre é mais fácil. A gente já discutiu isso aqui. O trampo do outro é sempre mais fácil. Né? É sempre mais fácil. É sempre fácil, é sempre... Você tá ganhando muito por isso, não vale. Imagina cobrar tudo isso pra fazer esse negócio. Cara, é impressionante, velho. É impressionante. Assim, na minha área é muito comum. Eu sou do TI. Então todo mundo tem um sobrinho que arrumou impressora. Né? Que tira o celular do modo avião. É. Não, e todo mundo tem um sobrinho que faz mais barato. Aí o cara vem, mas puta, meu sobrinho faz isso aí por R$300. Amigo, vai fazer com o seu sobrinho, sabe? Assim? Fácil. Mas na minha área é mais comum, mas eu não tinha essa noção de que, por exemplo, no rádio as pessoas também tinham essa interpretação. Tem muito. Né, de que tudo é muito simples. Porque pouca gente, na minha, né, cara, se você for comparar, tem muito mais gente de TI hoje do que de rádio, né? Sim. Por ser um grupo menor, eu achei que não tinha esse tipo de dificuldade também. Mas se você parar para analisar o quanto é concorrido você ser um comunicador hoje, você é que para quem é assíduo em ouvir rádio, consegue me falar todos os locutores que estão no ar aqui na cidade. E médico. Você consegue falar quantos médicos nós temos aqui? Então hoje você tem um locutor para cada 50 mil habitantes. É. E o médico você tem para cada tantos pacientes, entendeu? Então é um ramo mais concorrido que medicina. Se você for olhar por esse ângulo. Sim. Entendeu? E está se tornando mais concorrido ainda. Com a entrada das rádios redes, que é o caso da Nativa. Porque tudo vem muito pronto lá da sua querida terra natal de São Paulo. É. Então, Só que não é na Vila Prudente. Não é na Vila Prudente. não. então nós temos 2 horários locais, né? Então, antes uma rádio precisava, e é claro que nós temos as rádios que são só locais, que não são redes, de 10 locutores, por exemplo. A gente precisa do folguista, precisa do cara que está na rua, o que grava e tal. Hoje nós tocamos uma rádio comercial com 2 locutores. Então está se tornando cada vez mais competitivo você entrar para trabalhar no rádio e se manter no rádio. Porque como você diminui a quantidade de locutores, tem muito mais locutores ociosos, né? E nas suas capacidades também. Sim. Então aumenta ainda mais a demanda e a procura pelo comunicador. É porque a rede tem aquele esquema, né, cara? Tem um horário que vai fazer com o pessoal daqui, mas Exato. tem horário que, bicho, Que vem de São Paulo. Você só retransmite. Só retransmite via satélite e tá ali. E aí, uma coisa também que a galera às vezes dá uma pirada na questão da rede é o seguinte. A rede, a fundamentação do locutor local, que é, né, o meu caso aqui, é trazer o que é ouvido na capital de uma forma mais leve para o interior. Porque o interior ele é um pouco mais pacato, mais tranquilo. A rádio rede, ela trabalha com ouvinte ocioso de 2 em 2 horas. Então eles têm uma média que a cada 2 horas eu troco todos os meus ouvintes. É mesmo? É. Então eu posso trocar, tipo, eu fiz um quadro aqui, eu posso fazer o mesmo quadro daqui 3 horas, que vai aparecer novidade no ar. Entende? Entendi. Então eles trabalham com uma rotatividade, isso não quer dizer que é isto. Eles trabalham, eles pensam o rádio dessa forma, uma rotatividade. O interior trabalha em torno de 6, 8 horas. Então nem toda a programação deles funciona bem aqui. Funciona bem aqui. Só que a fundamentação do locutor que está aqui é fazer com que, por exemplo, na Nativa, o Jones Mendes, que trabalha na rede para todo o Brasil, a minha comunicação tem que ser parecida com a dele para dar a impressão ou o sentimento de que o Jones está sentado aqui em São Carlos fazendo o programa. E não ao contrário. Para não parecer que, pô, agora é rede, pô, tô ouvindo coisa de São Paulo. Não, cara. Não. É para você aqui também. Eu acho mó legal, cara. Os caras mandam os troços já conversando com o locutor, né? Tem alguns que fazem. Eu via lá no Juquita, eu via no programa dele lá de manhã que ele conversava com o Alexandre Garcia. Sim. Tem algumas pílulas prontas, né? Os caras faziam essas pílulas, cara. E aí eu fico imaginando a quantidade de
Bom dia, fulano de tal, que o cara tinha que gravar no dia pra mandar junto com a Geralmente já turma, é pronto. né? Geralmente você faz uma vez só. Ah, tá, ele... Eu faço É a uma vez mesma só. frase todo dia, né? E geralmente você faz uma... Como a gente trabalha com 6, 8 horas, e geralmente o público rotativo de uma semana, então se eu fazer a mesma entrada daqui uma semana, dificilmente você vai lembrar que foi essa mesma entrada. Então eu tenho 5 entradas. Aí o cara bota no rotativo, bom dia, Aí vem só bom dia o- Coscac, e aí como é que você tá? Você tá bem? Etc. E coloca as informações do dia. Entendi. Aí gravo mais um. Então fica pronto pro ano inteiro ali, você só vem moldando e montando ali. Vai e montando uns bloquinhos ali Exato, e vida que exato. segue. Só vai mudando a notícia mesmo e vai embora. Bom, tem que usar a tecnologia a favor, não tem muito o que fazer, né? Tem. E principalmente a discussão, acho que atual aí do rádio aí, né, na questão da tecnologia e a inteligência artificial, né? Que apareceu voz para todo lado aí e a galera fala, não, acabou o locutor. Como acabou o dublador. Não, É. não acabou, gente. Não acabou. Não acabou. Hoje a IA chegou aí, mas para facilitar alguns setores hoje. Antes a gente tinha um setor de criação na rádio, onde ia criar os comerciais para vender um certo produto, para depois gravar, para depois colocar. Hoje você pode usar aí as inteligências artificiais, ó, cria um texto para mim em 30 segundos, tal. É claro que você tem que colocar muito bem colocado lá, e ele vai te dar uma base muito legal de como vender aquele produto no ar. Só com a voz. Porque como você colocou faz para rádio, ele já interpreta que... Então você pega aquele texto, joga para a tua realidade, manda para o teu locutor, e o teu locutor vai ler aquilo ali, vai colocar aquela emoção e você vai vender um produto com mais qualidade. Eu Então- acho que essa que é a palavra que é a diferença, é a emoção. Que eu acho que a IA nunca vai chegar na emoção. Não. Nunca é um termo bem forte, cara. A emoção, Nunca é um termo Vai, muito vai, eles vão cara. entender como, Vai. como interpretar. Ela pode não interpretar, mas ela vai conseguir, por exemplo, falar, você vai, em algum momento você vai virar e falar assim, ó, cara, eu quero essa locução aqui com o mesmo padrão emocional que o Giovanni faz. Ela vai processar 300 horas de fala do Giovanni, vai entender as nuances e vai fazer uma locução que você vai falar que é ele que está fazendo. Qual que é o problema hoje? Você não tem energia o suficiente. Cara, assim, tem coisas para você fazer com inteligência artificial que você não tem energia o suficiente para as máquinas processarem isso, tá? Você não tem. Mas como as coisas funcionam hoje dentro dos aprendizados de máquina, nas IAs e tal, cara, os caras vão chegar muito perto de como o nosso cérebro processa as coisas. Então, assim, muito em breve, você não vai mais ter aquela vozinha do Google falando, sabe? Vai ser muito mais Muito natural. mais próximo. não, se você usar o Cara, olha chat GPT hoje, ele já fala. e olha os vídeos. Tem pouco tempo atrás, o pessoal começou a falar assim, esse vídeo é produzido por inteligência artificial. E você olhava e falava assim, porra, puta vídeo tosco. Não tem 2 anos, cara. Os troços estão perfeitos. Entendeu? Então, assim, o troço vai evoluir muito. Eu acho que ele vai chegar num ponto de copiar a emoção, transmitir a emoção. Mas eu acho que assim, cara, vai roubar o emprego. Meu, a gente vai aprender a fazer outras coisas, a gente vai ser o engenheiro de prompt. Porque você tem que aprender a pedir. Entendeu? Ainda que eu escreva um texto e peça para ele ler com a mesma emoção que o Giovanni, não é o Giovanni que está escrevendo aquele texto. Então, Perfeito. né, É você isso. precisa ter essa... E já tem algumas rádios que são inteligência artificiais já. Já tem algumas rádios que já trabalham com vozes de inteligência artificial. Tem inteligência artificial que cria podcast, velho. Você pega um assunto, Bota fé, bota fé. você pega um assunto, fala o que você quer que discuta ali, ela cria os personagens, cria as vozes, os caras ficam discutindo num podcast. Os caras já fazem isso, cara. É surreal. Assim, é surreal. Mas a gente tem que aprender a usar, não dá pra ficar de fora. Exato. Exato. Senão... Dá umas coisas que tem saudade, cara? Tem. Eu ficava lá do lado da rádio, esperando tocar a música que eu queria pra gravar, Pra na gravar. fita cassete. Aí Então, o locutor falava. Aí Não, filha mas- da puta do locutor desgracento, Calma, nos 4 calma. últimos segundos de música, porra, mano, enfia essa fala no rego. Você não começava a música, você põe pra gravar. Ele falou, em São Carlos, 8 horas e 36 minutos. Nossa, mano. Mas É ó, que no meu caso falava na Vila Prudente. eu vou defender. Tinha algumas rádios que colocavam você que pediu, aperte o REC de já. E soltava a música.
Tinha uma vinhetinha antes. Aí ele deixava gravar até o final. Deixava bonitinho e dava até um branquinho ali no verdade. final. A ali. pessoa ainda Tinha. ligava e falava assim, não, mas eu quero gravar, viu? Esse é o pensar rádio. Você está pensando na experiência do seu ouvinte. Porque às vezes é frustrante você estar gravando a tua música. Não, às vezes não, aparecendo velho. Eu tenho uma lista de frustrações. Então é isso. Então, esse é o pensar rádio. Então o cara que pensa rádio Ô, fala, eu- não, se ele quer gravar, vamos botar essa vinhetinha. Eu antes. não consigo ouvir aquela Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, sem ouvir um intersom no final. Pra mim a música é da música. Exato. E aí é o seguinte, isso se chama marca d'água. Isso tem em todas as músicas. Por quê? Porque quando você vai pro Spotify, inconscientemente, ou em outros streamings, aquela assinatura está ali. Intersom. Nativa. Sempre tem uma marca d'água. Pra inconscientemente, ou ali, palpável, né? Você fala assim, eu já ouvi essa música numa rádio. E aí, Foi naquela. pensa naquela rádio. Cara, eu tem essa lembro marca que- d'água. Puta, velho, vou falar, né, velho? Eu já era adolescente quando o Engenheiros regravou essa música. Essa música era... O Engenheiros regravou. E aí eu achei muito legal essa música, cara. Muito legal. Por N motivos, né? Até porque eu sempre gostei muito de estudar sobre as guerras e tal. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã e tal. Então, foi uma música que na época eu era um moleque, era um assunto que, né? Gostei pra caramba. Aí eu falei, não, preciso gravar essa música. E, meu, primeira vez que eu consegui ouvir ela na rádio pra gravar, eu fui lá e gravei. Os caras meteram o intersom no final da música lá. E aí eu ficava ouvindo a música e eu ouvia aquele intersom no final toda vez, cara. Pra mim, aquilo lá faz parte da música. Eu acho um absurdo Não ter. os caras tocarem hoje em dia e não pôr no Não final. Os põe, caras é, mudaram pô, a música, entendeu? Tem que colocar lá. Tem que pôr Dar a no letra final. da Isso é um música. absurdo. Humberto de Essinger acabou com a música, velho. Me diz uma coisa, qual foi assim, se você conseguir lembrar, o dia mais impactante seu, fora o primeiro, e na rádio você fala, cara, isso aqui, porra, eu nunca vou esquecer desse dia. Cara, foi quando eu me despedi ou eu falei do fim da Intersom, que eu fechei a rádio. Eu fui o último cara que falou, ó, então a partir de agora quem comanda é o Grupo EP. Você que apagou a luz lá, cara? Foi, e eu toquei, quando a rádio, não vou me lembrar agora, quando a rádio entrou no ar, ela tocou uma música. E eu encerrei com essa mesma música. Tipo, 30 e tantos massa, anos, eu falei, então a partir de agora, tinha até um vídeo que eu guardei com muito carinho. Por Até favor. arrepia de... Que tenha sido aquela talco no salão, talco no salão. E esse foi o dia assim que eu nunca vou... Claro que teve muitos fatos assim, mas eu acho que esse, cara, eu vou... Porque ali eu aprendi muito. A minha passagem pela Intersom, ela me formou quanto profissional do rádio. Não que as outras não fizeram isso, mas por eu fazer parte do núcleo artístico, da questão da decisão, desse pensar rádio, aquilo me conquistou. Falei, cara, é muito maior do que eu imagino, sabe? Não é um papel... Não é só sentar lá e falar. Não é aquele né? papel que eu estou lendo. Alguém pensou nisso, como que eu vou dar resultado, como que eu vou falar, tal. E tinha alguém me cobrando, olha, você tá falando, puxando muito S, puxando muito R. Olha, você tá entrando muito sorriso, menos sorriso. Eu falei, cara, é muito detalhe, sabe? Eu tô aprendendo. Então, quando eu encerrei ali, tipo, cara, quantas memórias, quantas pessoas viveram as suas vidas e a Intersom marcou a vida de alguma forma. É a sua música com carimbo, tinha os programas onde mandavam cartas e fizeram muitos casais. Quantos profissionais passaram ali, fizeram as suas vidas como comunicador ali na Intersom. Quantos outros que começaram ali e hoje estão na capital, entendeu? E eu falei, cara, eu tô aqui fechando esse ciclo, aquilo marcou pra mim, sabe? E ver a emoção do Juquita quando ele se despediu e saiu do estúdio. Eu falei, cara, foi o último programa dele. E eu tava ali pra entrar no ar, tipo, engolindo assim, eu falei, cara, o que eu vou Tá falar, acontecendo, cara? né? Sabe, porque eles tiveram um cuidado de toda a galera que trabalhava não saber da decisão da venda. Então os funcionários acabaram ficando sabendo da venda naquele dia, junto com os ouvintes, entendeu? Tamanha era a importância dos ouvintes para a Intersom, né? E o carinho que a Intersom tinha com os ouvintes ali. E eu entrei no ar assim,
cara, o que eu vou falar, tal? E aí vem, né, aquele impacto. Até esses dias eu acabei vendo uma frase de um amigo, César Augusto. Ele falou, o teu chamado é de cura, mesmo quando você está sangrando. Então eu tava sangrando, cara. Só que tinha alguém esperando pra me ouvir. E aí eu tive que entrar daquele jeito. Sorrisão e indo, fechava a música. Na época tinha a Andréia, que ela trabalhava um pouquinho mais pra trás, assim. Eu fiz assim, apoiei assim, fiquei olhando pra ela com o olhão regalado assim também. Falei, cara, acabou. Tá ligado? Acabou, é isso. E eu toquei a última música e acabou. Então, esse dia, não só o término ali, mas da hora que eu cheguei, o ambiente, os olhares e a hora que eu fechei, cara. Isso foi... Não tem nem o que falar, cara. Marcou Qual muito. foi a música? Não lembro da música, cara. É uma música bem importante, é uma música bem legal, mas eu não vou lembrar. É uma música internacional, muito antiga. Como eu não sou tão antigo assim, eu não tenho uma memória, não tenho uma memória muito boa com a relação dos cantores aí da velha guarda e tudo mais. Mas foi uma música muito legal a música. Depois eu mando aí no zap pra vocês aí. Manda pra gente. Foi muito. Então esse dia foi muito assim em todos os sentidos, tá? Cara, participar do encerramento do... Cara, e você vê ali o amor das pessoas que trabalhavam ali com a Intersom. Porque as pessoas que ali trabalhavam ouviam aquela rádio. Então, tipo, você ia no RH conversar com a mulher do RH, a caixinha de som tava na Intersom, sabe? Dentro da rádio tocava Intersom. E muitas vezes hoje não é isso que acontece. Às vezes o cara tá ali trabalhando com um foninho, ouvindo sei lá o que, entendeu? Tá ali viajando, então o cara só tá ali pelo salário. E ali não. Ali a galera que tava ali realmente gostava do que fazia, sabe? A galera que tava ali amava aquela instituição como coisa do coração mesmo. E por isso que eu acho que marcou, assim. E, cara, e é um encerramento legal, né? Assim, não um troço que, tipo, a rádio quebrou. Puta, a galera vai ficar tudo desempregada, tal. Eu não sei como é que foi depois, mas muito provavelmente os colaboradores fizeram a transição, alguns deles, para nova alguns direção, sim, alguns outros não. Não, acontece. A empresa, né, a própria EP abriu a oportunidade de quem queria continuar trabalhando. Acontece ali. em todo lugar e geralmente é assim, né? Mas nada de... Mas, entendeu? Não é um troço, puta, o negócio quebrou, sabe? Isso. Não, é um encerramento bacana. Tipo, foi, cara, foi. deu tempo. Foi. Deu tempo. Ninguém queria, mas foi uma decisão e a gente tava ali pra fazer. Mas esse foi o dia mais difícil aí pra fazer. Pra estar ali metendo um sorrisão na cara ali e não deixar isso... É claro que os ouvintes, perceberam, mas a gente tentou fazer o melhor naquele dia ali. Foi difícil. Velho. E com esse fechamento de ciclo, vamos encerrando mais um episódio de Paulo Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Não vamos encerrar o Paulo ao Cubo hoje, por favor. Pedroso. Eu acho que quando a gente encerrar o Paulo ao Cubo, a gente tem que encerrar com a mesma piada que a gente abriu. Que é pra garantir que a gente vai ser preso de verdade, entendeu? Então, se você tem curiosidade... que não seja hoje. Se você tem curiosidade de saber, você vai ter que procurar os vídeos do Paulo ao Cubo pra saber. Eu sempre falo, não assistam o episódio 5. Não, porque tá muito perigoso pra hoje. Né? Que o vampiro brasileiro é complicado. Exatamente. Giovanni, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo. Puta, foi um prazer te conhecer, eu não conhecia. Muito provavelmente eu já te ouvi falando em algum momento por aí, mas como eu disse, eu não sou um consumidor atroz de rádio, né? Mas, cara, bate-papo muito legal, muito bacana. Obrigado de verdade, velho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí, conversando com vocês. Convido vocês a ouvirem lá o rádio lá. Não sei se você vai querer ouvir, porque você... Quero ver se é macho de convidar nós pra ir lá falar. Pode. Quero ver. Coscar a Eu cara já aí. estive lá 2 vezes e na Eu já SDS, que eu achava que a SDS era só Deus salva. Não é. Então, eu mandei mensagem pra Erika, eu falei, Erika, você não me arruma uma outra entrevista lá? Eu tô lançando um livro novo só na Só Deus Salva. Ela, quê? Falei, na rádio lá, da 9 de julho. Que só Deus salva, você tá maluco? Aí, Não, o bom de você ser comediante é que você pode falar, era uma piada! Pegadinha! Porque é SDS, cara. São Domingos Sábio. Nossa, só Da Deus Fundação salva. São Domingos Sábio. E é isso aí, galera. Recados finais, suas redes sociais? Pô, galera, quem quer me seguir lá, por favor, giovannirodrigues.voz. Pela manhã, 88,9, Nativa FM São Carlos. E à tarde, da 1 até às 6, na SDS FM 93.3. Estão todos convidados, serão bem-vindos a fazer parte
na nossa programação e tá lá junto com a gente. Valeu mesmo, coração. É isso aí, então, pra você que chegou até aqui, dá aquela inscrevidinha no canal, deixa aquele like, os marotes, compartilha com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada... Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora E como sempre o Paulo Coscac diz nessa hora... Tchau, Paulo. Tchau, Giovanni. Muito bom, muito bom, muito bom.